Siga o Confábulas no Twitter, @podconfábulas, no Instagram, @confábulas. E se você gosta do podcast e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, @confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando o primeiro Reflexões de 2020. Olha aí, voltei, hein? Terminei em outubro de 2019 a temporada, estou voltando aí. E eu vou dar um spoiler aqui, um bastidorzinho. Estamos gravando antes do ao vivo, cara. Esse episódio vai sair depois. Será que ficou bom? Eu vou perguntar pra ela que tá aqui do meu lado, porque ela estará lá, ou esteve lá. Ih, caramba, esse Inception tá me matando. Diretamente do papo delas, Patsy. Oi, pessoal, tudo bem? Você tá com vergonha? Muita. Toda. Daqui a pouco vai. Fé em Deus, DJ. E ela também, que eu gosto demais, uma riqueza, luz das nossas vidas. Eu disse que a Patsy ia adorar ela. A colega dela já gravou comigo, lá do Baseado em Fatos Surreais. Só faltou ela. Sheili Khalef. Cheguei. Como que vai? Eu? Muito que bem? Putz, melhor impossível. Caminhando pra ficar maravilhoso. É isso aí. E como eu disse aqui antes de começar, eu não sei, é uma coisa de feeling. Eu nunca chamo as pessoas erradas pra gravar. Ninguém nunca te falou, pelo menos, né? Pelo menos ninguém reclamou, né? E quem reclamou ficou quieto pra não chatear o Bergs, deselegante, né, cara? Guardou pra si. Talvez na próxima, né, cara? Como vocês sabem, são papos que, quando eu tô conversando em off, me dá vontade de gravar, né? Eu vou explicar mais pra frente, conversando em off com uma pessoa aqui, me dá vontade de gravar sobre esse tema, né? Que é a importância dos estudos, do conhecimento. E, mais uma vez, escolhi as pessoas certas. Por quê? Estou aqui com uma nutricionista, estou aqui com uma atriz que faz de tudo também, manja de tudo pra caramba, né? Causas sociais e tudo que a gente mais gosta de ouvir das histórias dela, né? E eu queria, só pra começar, eu tenho uma pergunta, porque, na opinião de vocês, a Sheili pode começar. A vida acadêmica, desde lá do primário, do ensino médio, você acha que tá defasado? Você acha que devia mudar? Eu tenho a minha opinião, vou falar depois. Qual é a sua opinião sobre o ensino hoje em dia? Quando ouço você me fazer essa pergunta, Bergs, me dá a impressão que você espera uma resposta específica. Nenhuma. Por quê? Eu acho o máximo a vida acadêmica. Eu acho demais você estar na escola com outras pessoas. Eu acho que ela vai muito além, a ideia da escola, ela vai muito além do ensino, do conteúdo que é compartilhado lá, né? As melhores lembranças, os maiores amigos. Hoje mesmo, que não seja na escola, em cursos que eu faço, eu conheço muitas pessoas. Trocar conhecimento com gente é uma coisa extraordinária. Tanto que a gente está aqui porque se conheceu num evento onde a gente estava compartilhando conhecimento, aprendendo coisas. Então, sempre a gente está um pouco defasado quando a gente fala de estruturas grandes, mas a gente já tem escolas muito modernas que têm uma forma de ensino muito diferente. Então, acho que a gente precisa falar os ensinos, talvez. Porque Sim. Quando você falou, eu fiquei, nossa, mas o que está defasado? Peraí. A escola pública. A escola pública o método defasada, de o ensino. método. Apesar de que tem escolas públicas aqui em São Paulo, que eu vi recentemente alguns casos onde as crianças nem sentam em formato escolar e são mais modernas que algumas escolas particulares. Então, depende do que a gente está falando. Eu não saberia dar um parecer, assim. Eu sei que é muito fácil dizer que está defasado. Só que aí eu vou em cursos super modernos, por exemplo, de escolas daqui como a Perestroika, ou as escolas mais modernas, dos cursos mais disruptivos que tem em São Paulo, e é a mesma chatice. Eles botam a gente em formato escolar e ainda vão lá para falar de inovação, dizer que o formato escolar é defasado e nós estamos sentados vendo uma palestrinha em formato escolar. Então é muito... É fácil dizer, é difícil mudar e é difícil mudar em todas as instâncias. Então criticar uma escola pública, por exemplo, sem trazer essas mais modernas, como se elas fossem diferentes, é um erro, porque todas sofrem a mesma dificuldade de mudança, porque nós, seres humanos, temos dificuldade de inovar, né? Eu faço design de experiência de aprendizagem. Então, eu crio aulas que são experiências. E são aulas muito diferentes das aulas mais tradicionais que se tem. Só que aí, outro dia eu vi um vídeo, até vou te dar pra você botar no link aí. Tá. Tem uma
instituição que trabalha com arte na escola, eles dão um prêmio. Então, tem um professor que deu uma aula numa escola pública de periferia de arte, que é uma das aulas mais incríveis que eu já vi. Ele desenvolveu todo um projeto com os alunos que você assiste, você chora. Você fala, mano, eu não tive essa qualidade de ensino. É um negócio espetacular. Então, é muito pulverizado. Não é uma coisa única. Os professores são diferentes uns dos outros. Mas a sua vivência na escola foi boa? Então, porque pelo que você fala, sua experiência foi boa. Talvez eu tenha uma opinião diferente porque a minha não foi boa. Sim, entendeu? Eu acho que tem uma questão da experiência individual. Eu passei por muitas escolas, porque eu morava em Pato Branco, no Paraná. Aí eu fui pra Roraima, fui morar em Boa Vista, Roraima. Depois, Nossa. então eu fui com 5, eu estudei até os 6 anos em Pato Branco. Aí eu fui pra Roraima. Com 8 anos eu voltei pro Sul, fui pra Erechim, no Rio Grande do Meu Sul. Deus. Então eu vivi muitas realidades diferentes de escola, sempre pública. A minha família não tinha condições. Mentira, até os 6 anos de idade foi uma escola particular de freiras. Então, mas mesmo assim, a experiência de escola foi muito boa pra mim. E olha eu que já eu acharia vivi... que ia ser diferente, já que você não conseguiu construir uma vida em uma só. Entendeu? Não, isso me constituiu como pessoa, né? Eu trabalho com projetos muito diferentes uns dos outros, então é muito relativo. Foram várias escolas muito diferentes uma da outra. Nossa, uma escola no Sul, uma escola em Boa Vista, Roraima, não tem nada a ver uma com a outra. Você acha que o fato de você ter estudado em muitos locais diferentes, completamente diferentes, até a nível cultural e tal, porque o Rio Grande do Sul é completamente diferente de Roraima, você acha que isso contribuiu pra você escolher a sua profissão como... Você é atriz. Sim. Porque você bem ou mal teve que se adaptar a várias realidades diferentes, você teve que se mostrar de muitas formas diferentes. E me adaptar. Eu nunca tinha feito essa relação com a mudança de local com a minha profissão. Mas sim, me adaptar a diferentes cenários é algo que eu faço muito. A Sheili, de Pato Branco, de Rio... Não, Pato Branco, Rio... Pato Branco, Roraima. Roraima e... Qual o terceiro local que você morou? Sul, Erechim. E Erechim eram a mesma Sheili? Ah, não tem como ser, né? Não, assim, mas... Não. Depois eu morei no Rio, tô morando em Eita. São Paulo. Então é uma coisa, esse gostar de se locomover, achar que isso é natural, e eu acho que eu aprendi essencialmente a me refazer. Porque a minha família saía de um lugar, mas sempre era assim, naquela esperança, na década de 80, todo mundo subiu, muita gente subiu, né, pro norte do país, e que morava no sul, aí não deu em nada, aí você volta com uma mão na frente e outra atrás, como se diz, aí você precisa se refazer, aí não dá certo, digamos, aí você vai para outra cidade. Então isso constituiu muito o meu jeito de achar que tudo se resolve, tudo dá para reconstruir, tudo dá para fazer diferente. A escola a gente vai poder fazer diferente. Mas eu tive uma experiência boa, eu olhando, talvez meus pais tenham sofrido mais com isso, né? Talvez eles tenham tido, eles descrevem assim algumas escolas nas quais a gente estudou como escolas difíceis, a visão dos adultos, mas para mim foi uma experiência boa. Rio de Janeiro, Bangu. Ih, Você estudou numa escola, mesmo você ficou mudando igual a Sheili? eu estudei em 3 colégios, 2 públicos e 1 particular. E como é que foi? Olha, aí que tá um ponto. Público e particular. Como é que foi? A pública foi melhor? Às vezes tem esse detalhe aí. Então, eu tive a sorte de ir para colégios que tinham uma administração muito, muito humanizada, sabe? Não tratava aluno igual número, igual, sabe, bicho. Porque tem muitos colégios que a gente Sim. nota hoje em dia que os alunos são tratados de qualquer forma. Os colégios que eu estudei não eram assim. Mas quando a gente vai analisar a nível de estrutura, a estrutura que eu tive no colégio particular foi infinitamente maior. Infinitamente melhor. Os professores, eles tinham, mas também tem que ser considerado o diretor do colégio particular, que era um diretor que aquele colégio ele não via aquilo como um negócio. Aquele colégio era o sonho dele, tanto que só tem uma filial daquele colégio. Ele criou aquele colégio porque ele não gostava da qualidade de ensino que era ofertada para a filha Faz dele. toda a diferença. Já Entendeu? fez toda a diferença daí. E uma coisa eu acho é você estudar em locais pequenos, tipo, eu estudar numa escola pública em Pato Branco, eu fiz também o Centro Federal de Educação Tecnológica depois, onde eu fiz meu ensino médio, e estudei também numa faculdade estadual em Curitiba. É muito diferente uma escola pública em Pato Branco e uma escola pública numa periferia de uma grande cidade. Nossa, aí. Exato. É outra, então é isso que eu digo, é escola pública, todo mundo é escola pública, mas Mas as acho que assim, a experiências são gente não tá diferentes. hoje na escola pública, eu não sei se vocês dão aula, alguma coisa, mas eu tenho a minha irmã dá aula em escola pública, ela é professora de biologia. Eu dei aula em universidade pública, né? Dei aula em faculdade estadual. E eu nunca vi essa realidade de pessoas tratando pessoas como número. Então, você fala isso, eu fico pensando... Eu já vi isso mais em lugares particulares, onde você é um número de uma carteirinha XY, mas eu vejo muita humanização na escola pública, porque os professores de escola pública, eles são guerreiros num grau, assim... que eu vejo pela minha irmã, eles têm que lidar com cada coisa, sabe? Eles são psicólogos dos alunos, eles são pai e mãe dos alunos, eles são tanta coisa na vida
essas criaturas, além de professores, então são pessoas assim que se não fosse dono, ele já tinha ido embora. Porque é um negócio puxado, sabe? Assim, lá no Rio, dependendo do colégio, tem uma... Principalmente porque os professores ficam muito exaustos, né? É uma carga horária imensa, muita gente por turma, e aí acaba ficando nessa exaustão. Mas eu já vi em colégio público e em colégio particular esse tipo de tratamento. A única diferença é que vai muito de como não só a direção, mas os professores lidam com isso, entendeu? Atualmente, eu trabalho numa ONG, então ONG são turmas menores, tem toda uma dinâmica diferente de uma escola pública. Mas eu já vi alguns colégios, principalmente aqueles que são muito menosprezados pelo governo, que têm pouquíssimos recursos, e aí o salário dos professores atualmente tem atrasado bastante, uma carga horária imensa, e aí o professor precisa tirar do que ele não tem para conseguir disponibilizar algum material extra para conseguir fazer uma aula que torne o conteúdo mais atrativo, dinâmico. E aí, isso vai gerando uma bola de neve imensa. E aí, acaba ficando uma coisa bastante sucateada, às vezes. Pois é, eu tive uma vivência só em escola pública. Como eu disse, Capatzi no privado, em off, né? Eu era muito inteligente quando eu era moleque, porque eu não fiz segunda série, eu pulei direto. Tanto que eu terminei a escola com 16 anos. Entendeu? Mas pela idade, porque depois as influências da periferia, das pessoas, e não culpa das pessoas, mas de toda aquela bola de neve, fez eu não me interessar mais pela escola. Então depois da 8ª, só fui por ir mesmo. Minha mãe tinha essa muita reclamação minha. Caramba, cara, antes no primário todo mundo te elogiava. Aí eu fiz uma besteira no primário, minha mãe me tirou de lá e me colocou num colégio muito longe da minha casa. E era um colégio barra pesada demais, muito barra pesada. E fez eu me desinteressar da escola, né, cara? Os professores apanhavam dos alunos. Teve uma professora de educação física que ela deu nota baixa para um aluno, amarraram ela no poste. Eu tive um colega que entrou em treta também, mas ele era capoeirista e ele brigou com o aluno de derrubar, assim. Quando o aluno veio pra cima dele, ele foi pra cima do aluno. Mas esse é um problema de casa também, porque os pais também estão com problemas, aí não ouvem o aluno vai na escola, não se interessa, é todo um negócio, né? Mas eu acho que as matérias que a gente aprende na escola, você acha que a gente leva pra vida inteira elas? Você acha que a gente não devia se interessar por... Assim, você se interessa pelo quê? Então vai nisso. Do que português, matemática, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí é só uma decoreba que a gente não vai levar pra frente. Aí eu me interesso em história. Eu vou estudar história depois. Ou pra vocês é importante a gente saber um pouquinho de cada coisa, saber um pouco da nossa história, saber disso, saber daquilo, Bhaskara, isso, aquilo. Ou tem coisas mais essenciais, mecânica, carpintaria, coisas domésticas, eu acho que poderia aprender na escola também. Que a gente usa mais no dia a dia. O que você teve? Eu tive aula de economia doméstica na escola. Pública. Particular? Pública? Pública. Raro isso. Mas foi um projeto que eles fizeram, e aí era uma turma muito pequena, os alunos interessados passaram a fazer fora do horário escolar, mas não durou muito tempo. Não teve apoio do governo. Aí eles pararam. Eu acredito que tem um básico sobre algumas questões que é bom todo mundo saber. Então você vai ter que saber um básico de português, um básico de matemática. Agora, como isso é ensinado, dá para ser de diferentes formas e pode ser muito mais interessante para os alunos. Tem escolas hoje que trabalham por projetos, os alunos escolhem o projeto e os professores se juntam para fazer aquele projeto. Claro, escolas particulares, que tem outra metodologia. Então, você tem o português, a matemática, tudo linkado com aquilo que você gosta. Mas não sei se orientar uma criança desde pequena a uma coisa que ela tem interesse é a melhor coisa, porque ela precisa conhecer, e é um lugar para conhecer várias coisas. E eu lembrei de uma aula que eu tive lá em Erechim, numa escola pública que eu estudava lá, que era uma escola bem de bairro, assim, bem simples, bem pequenininha. Lá é comum, no sul, você comer arroz de carreteiro, né? Sim. Ou risoto e tal. Então eles combinaram, cada pedaço da turma levava, não sei quantas fileiras levavam arroz, os outros tomate, a outra alha, a outra não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a professora levou a galinha. Então ela ia despedaçando a galinha pra mostrar as partes da galinha. Ela foi abrindo a galinha, eu nunca esqueci essa aula. E aí a gente fez a comida juntos, então não era uma aula de coisas domésticas. A gente aprendeu a fazer comida estudando as partes da galinha. Nessa escola também eu lembro que ela fritou terra. E
um pouco de terra no fogo, fritou na frigideira, pra mostrar pra gente depois uma terra normal e uma terra que tinha passado por uma queimada. Cara, como é que não ia... maravilhoso. Depois a gente plantou aqueles feijãozinhos, umas Que coisinhas pra ver maravilhoso. se aquilo ia ou não ia. E isso era uma escola pública com o currículo normal de todas as escolas, mas era o jeito que eles escolhiam ensinar lá. Hoje eu não sei dizer se era uma iniciativa dos professores, mas a gente também tinha gincana que envolvia o bairro inteiro e você tinha que Nossa, conseguir isso, conseguir incrível. aquilo. Então não é talvez a disciplina em si ou os conteúdos, a forma com que a gente vai lidar com eles e o quanto a gente consegue, e aí vai entrar Paulo Freire na nossa discussão, linkar aquilo com a vida que a pessoa tem. Porque se eu tô numa gincana que envolve minha mãe, minha tia, a fulana do outro bairro, eu tô interagindo com a minha comunidade, eu vou aprender aquilo muito mais rápido. Política era pra ser aprendido bem mais, era pra ser uma matéria. Ah, também Era pra ser acho. uma matéria na escola, cara. Né? Porque a gente não aprende isso. Na escola a gente aprende história. Quem foi Getúlio? E mesmo que ele assim, fez? a gente aprende história normalmente, né? Sem o professor mostrar que as coisas estão acontecendo concomitantemente. Você aprende uma parte aqui, depois você vai aprender a história do Brasil, mas eles normalmente não linkam. Tipo, ó, isso aqui tá acontecendo ao mesmo tempo que aquela outra coisa no mundo tá acontecendo. Tem muitas pessoas que não conseguem entender que as coisas estão acontecendo associadas. Uma coisa é reflexo da outra. E aí acha que tudo aconteceu separado. E aí na cabeça da pessoa, a linha do tempo é completamente bagunçada. As coisas fora do Brasil e dentro do Brasil eu tenho um pouco de dificuldade. Falando assim, eu tô falando de experiências legais, são as que eu mais gravei, mas é claro que a maioria das aulas era chata. A minha mãe fala que quando eu era criança, eu não fazia tema de jeito nenhum, ela era chamada sempre na escola, porque eu não fazia dever de casa, eu odiava. Eu nem sabia disso, ela me contou outro dia, assim, que eu tinha esses problemas na escola. Eu nem não gravei isso. É claro que tinha um monte de aula que provavelmente tinha uma qualidade duvidosa, mas a experiência da escola é muito gratificante e por isso eu acho que o homeschooling é uma coisa que tem que ser muito pensada, porque não é sobre o conteúdo, é sobre conviver com pessoas diferentes de você, sobre discutir, sobre ter que resolver as coisas na hora do recreio, sobre ter que fazer um trabalho em conjunto que fulano nunca faz, e o outro Beltrano faz, e o outro não sei o que lá, sobre fazer as aulas de educação física, a apresentação de dança, é sobre toda essa comunidade que se cria dentro de uma escola. Então existe mais problemas individuais com cada aluno do que um problema geral da convivência. Tem esse aluno que tem dificuldade de se relacionar com pessoas. Aí, no caso, um ensino diferenciado para ele. Pode ser assim. Eu acho que vai depender da escola. Pode ser que uma escola, como você falou ali de uma escola específica, mais barra pesada, né? Tô fazendo uma aspas aqui com a mão. Pode ser que uma escola tenha uma coisa sistêmica da comunidade onde ela está inserida, que talvez seja um problema. Eu dei aula na Faculdade Estadual de Artes Cênicas. Eu dava aula de direção, de improvisação e também dei aula de direção no curso de cinema. Então é um público bem específico. Ali eu trabalhava mais coisas individuais. Claro que algumas questões elas tinham a ver com todo mundo, tinham a ver com a instituição. Então eu também tô pensando do lado do professor nas coisas. Mas a gente era muito dedicado, gente. Eu não consigo lembrar alguém ali que... Não tinha ninguém ali a passeio, sabe? Tava todo mundo... E era um lugar um pouco longe. A gente não ganhava bem. Eu não era uma professora... Eu era concursada para ser substituta por um período, sabe? Era uma coisa específica. Então eram as piores aulas. Nem era a aula, muitas vezes, que eu me candidatei para dar. Era toda essa situação das escolas do Estado. Eu vivia ela, mas era assim uma gana. Eu sou amiga dos meus alunos até hoje, eu acompanho as produções deles até hoje. Então é um negócio muito... E uma faculdade de teatro que não tinha teatro. De tão pobre, a gente nunca teve um teatro. Se eu queria dar uma aula, se eles queriam entender de luz, alguma coisa, tanto quando eu estudei lá, quanto eu dei aula, eu tinha que levar em algum lugar, porque nem tinha. Que coisa mais surreal que uma faculdade de teatro que nem tem um teatro. Então é isso. Essa era a nossa realidade, mas não quer dizer que a gente não conseguia fazer. E fazer com um ensino de qualidade, que compete com outros. Você gostava de frequentar a escola, Paty? Todas as escolas que você frequentou, foi legal? Sim. Se relacionava bem com as pessoas? Sim, é porque das 3 escolas que eu passei, a de 5ª a 8ª, ela era uma escola bem maior. Eu vim de um colégio muito pequeno, que é, sabe aqueles colégios, bem colégio de bairro mesmo? Tem tipo 5 salas de aula, a escola toda. Eu vim dessa realidade. Depois eu fui para um colégio imenso, e aí... Nossa, milhões de turmas de manhã, tarde, noite. Depois eu fui para esse outro colégio, que foi o colégio que foi desenvolvido porque era o sonho do diretor, para poder educar a filha dele. Então foram 3 vivências muito diferentes. Eu vim de uma vivência onde eu tinha uma tia que conhecia minha mãe, que estava ali cuidando de mim, que sabia quem eu era. E aí depois eu fui para um outro colégio onde eu era só a irmã do Pedro, que meu irmão tinha estudado lá antes de mim. Mas ninguém sabia quem eu era, eu tava ali. Se eu tava lá, se eu não tava, ninguém sabia. E
Depois eu fui pra um outro colégio, que aí eu tive essa outra vivência completamente diferente, mas todos os 3 foram bons da sua maneira. Em uns eu consegui me destacar mais, em outros no último, né, eu tinha mais material disponível, então eu pude trabalhar as coisas que eu gostava, dança, isso tudo eu fiz no colégio particular. Mas no público, nos 2 públicos, onde eu tinha mais atenção, digamos assim, era na questão da leitura, de não só desenvolver a minha leitura, mas a minha escrita. Eu tinha muito esse acompanhamento, porque era o que o colégio tinha como estrutura para me dar ali. E aí tinham profissionais que estavam sempre ali, professores, não só professores, mas outros funcionários também. E eu sempre fui muito bem cuidada nesses 3 colégios. A minha vivência foi tranquila, foi muito boa. Mas eu sei que não foi assim para todo mundo. Sim. Quem quem era mais rebelde, digamos assim, tinha uma vivência mais complicada. O meu foi infelizmente pela galera, eu dei uma defasada. E você disse pra mim aquele dia que você não queria seguir a carreira que você segue hoje. Não queria. Foi pelo PAP. Né? Você queria ser aeromoça. Uhum. O papai dela falou, faz o vestibular aí, vai que dá certo. Só pra ver o que acontece. Aí, o que rolou, Patsy? Passei de primeira no vestibular sem estudar. Passei pro UFRJ. Foda, né, cara? Aí, eu pensei, poxa, se eu largar isso tudo pra fazer o curso de comissária, eu posso não trabalhar na área e eu não vou ter a faculdade lá na UFRJ. Aí eu falei assim, não, vou fazer o curso e seja o que Deus quiser. A ida pra faculdade foi assim, do nada. Meu pai falando só pra eu tentar pra ver o que é. Eu entrar pra área de pesquisa científica foi do nada, que foi outra história boa, porque o que acontece? No primeiro período, eu repeti em Química Orgânica, porque eu só dormia. Que era depois do almoço, eu tenho pressão baixa. Mas era faculdade de quê? Você não falou? Nutrição. Aí repeti isso, me atrasou completamente. Aí eu acabei saindo da minha turma. E a minha melhor amiga, na verdade a gente se tornou amigas na faculdade, ela não tinha repetido. E aí chegou um período, no terceiro período, que a gente não era mais da mesma turma e eu não ia nas sextas. E a gente não se via mais. Aí a gente combinou de toda sexta-feira sair pra beber. Só que eu não ia pra faculdade. Aí a minha lógica foi, se eu sair de casa só pra ir pro bar, vai dar problema lá em casa. Eu preciso arrumar alguma coisa que me obrigue a estar lá nas sextas pra eu poder fazer isso. Aí eu fui procurar linhas de pesquisa e tal. E aí eu vi um grupo de pesquisa que fazia pesquisa com câncer, diferentes tipos de câncer. E é uma área que eu acho muito maneira. Peguei lá, fiz a entrevista, fiz todo o processo seletivo, tinha uma vaga, passei. Entrei pro grupo de pesquisa e eu me apaixonei pela linha de pesquisa. E aí eu entrei no terceiro período, terminei a faculdade lá, aí fiquei 1 ano pra entrar no mestrado. Nesse 1 ano eu continuei finalizando a linha de pesquisa da doutoranda, que eu auxiliava. Terminamos, fiz a prova, passei pro mestrado, continuei e no doutorado eu pretendo manter. Você viu que E era só pra beber cerveja. Tem um pouco de sorte. Tem um pouco de sorte nisso, porque o pai dela vai que vai. Ela poderia estar voando aí ou não, porque hoje você tem medo, né? Hoje eu tenho um pouco de medo, depois da turbulência que eu enfrentei. Você ia abandonar o vestiba, me você ferrar. ia tentar e você não estaria hoje, entendeu? E isso daí foi mais pé no chão. Você usou de plano B. Fazer uma faculdade ou seguir os nossos sonhos? E aí? Faculdade como plano B? Depende, eu não sei qual é o sonho. É muito difícil dar esse tipo de resposta. Porque por exemplo, todo mundo tem, cara, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu nem preciso todo mundo ter tem. um plano B. Nem todo Você mundo. Uma acha que galera todo mundo não tem. sonho, Nossa, Shelly? não tem. Nem Você todo acha que mundo aquela tem. pessoa que tá Eu sou uma pessoa que não tem sonhos, por exemplo. Nem Duvido, trabalho com essa eu ideia. Duvido. Não. Depois eu vou te desvendar. Pode Aquela me desvendar. pessoa que tá num emprego que não é aquele emprego. Você acha que ela, enquanto ela tá lá empacotando a sacola, Claro que ela ela não tem, pode... pô, queria ser aquilo. Não, Mas não você acha que ninguém, necessariamente todo tem mundo que botar tem? um gol lá na frente, não. Desculpa, é que eu realmente acho que nem todo mundo tem. E até uma vez a minha mãe falou pra mim, ela falou, poxa, Eli, você sempre quis fazer teatro. Teatro é um negócio que você sempre gostou. E não é o seu sonho? Não, nunca coloquei Que como loucura. um sonho. Ela disse pra mim isso. Que Ela falou, doideira. então você tem que ir atrás dessa certeza. Que ela falou, eu, por exemplo, nunca tive isso. Minha mãe falou isso pra mim. Não quer dizer que ela não pensa se ela tá no emprego ruim pra um melhor, mas é que ela não tem um gol pra chegar. E daí eu vou chamar de sonho aquela coisa que é meio uma coisa que vai gerando uma expectativa. Às vezes eu acho até que o sonho oprime as pessoas. Eu tive um namorado que o sonho dele era ser jogador de futebol. E ele não pôde ser um jogador de futebol por N motivos. E até hoje ele tinha, né, até o momento que a gente ficou junto, esse rancor. Vamos chamar de rancor. Porque era o grande sonho, não realizou, você fica sofrendo. Pra mim, sonho tem vários, entendeu? Nossa, muda de sonhos. Eu não sou essa pessoa que fico cultuando o sonho. Porém, entre
fazer uma faculdade ou seguir o seu sonho, depende. Geralmente a faculdade vai te ajudar muito depressa a seguir no sonho. Eu conheço gente que fez faculdade de enfermagem. Eu dou aula em grandes empresas para alta liderança. Algumas nacionais, algumas multinacionais. Mas agora lembrei de um caso lá na Latam, que a moça fez faculdade de enfermagem. Mas de algum jeito aquela faculdade fez ela chegar na Latam. Não é que ela sonhava em trabalhar na Latam, ela achava que ela ia trabalhar com enfermagem. Mas isso levou ela até lá. Então o caminho para você chegar no sonho, ele pode ser muito diferente, ó. Quem disse, né? Você falou, foi sorte porque o pai disse vai fazer um vestibular. Mas talvez se ela tivesse sido comissária, nada garante que ela não estaria hoje nessa ONG. A gente não tem como saber isso. O que porque você a vida, falou ela foi bem vem de um confortável. jeito... A vida, Ela não é linear. faz alguma coisa. Então, talvez estudar garanta uma possibilidade de você tentar uma coisa por fora. Pode ser. Claro, o estudar, e deu a impressão, talvez, que eu tenha dito aqui, todo mundo tem que fazer faculdade e tal, porque eu falei do homeschooling, mas eu acredito que o autoaprendizado é uma competência que os profissionais precisam ter hoje, a capacidade de encontrar o que você precisa aprender e de aprender aquilo, porque tem muita coisa disponível. Claro que depende do privilégio de você ter acesso à internet, acesso a alguns meios, mas você ter essa capacidade, desenvolver a sua capacidade de autoaprender é muito importante, e até no último Fórum Econômico Mundial, eles sempre lançam uma lista das competências dos profissionais ali para 2-3 anos Lá na no frente. futuro vai mudar muito, né? Mas para 2022, uma das competências principais tem flexibilidade cognitiva, todas são de relacionamento, porque coisa de máquina a máquina tá fazendo, né? E uma delas é o autoaprendizado. E isso é uma coisa, por exemplo, que eu desenvolvi muito. Então eu preciso aprender uma coisa, eu sou a ninja pra aprender aquilo. Nossa, eu sei fazer uns caminhos. Tava contando aqui pra Patsy que ontem eu preciso desenvolver um tema para uma palestra, e ontem eu vi uma pessoa no LinkedIn que se dizia uma especialista nesse tema. E aí eu nunca vi essa pessoa na vida, por acaso ela pulou na minha timeline, mandei uma mensagem, nunca vi. Oi, fulana, tudo bem? Vi que você é especialista no tema, eu tô pesquisando isso, eu poderia conversar com você? Em que empresa você trabalha? Falei, nenhuma, sou freela. Mas é uma pesquisa pra quê? Eu falei, pra mim, estou curiosa com esse tema, gostaria muito de falar com uma especialista. Pode me ligar agora? Eu falei, posso. Ficamos 1 hora no telefone. Ela me contou a vida dela inteira, né? Como que ela chegou nesse tema, como que ela virou especialista, porque há tantos anos trabalha com isso. Então, tem várias formas. Você pode conversar com alguém. Aí eu comentei com uma amiga que tinha conversado com ela. A amiga falou, eu tenho um livro desse tema aqui na minha casa. Já... Então eu vou falando com as pessoas, vou dando um jeito. Isso acho que é uma coisa que a gente precisa fazer. Então você tem um sonho, um desejo, um objetivo. Eu gosto mais da palavra objetivo do que sonho, porque sonho parece um troço tão intangível. Você joga muitas coisas joga pé no chão, objetivo cara. Não, você coloca muito pé no chão, você tira a fantasia do sonho. Eu não acredito em fantasia. Por mais que eu trabalhe com roteiro, teatro. Não, mas aí tem eu não acredito em mágica, você trabalha com ficção. Tudo tem construção. Nada a ver com... Pode levar mais tempo ou custar mais dinheiro, mas dá pra fazer. Mas tem um objetivo também no teatro. Então digamos que tem um objetivo, não vou chamar de sonho porque me incomoda. Tá com o objetivo lá, se a faculdade vai atrapalhar seu objetivo, ou tem um jeito de chegar no objetivo, é muito difícil que não vai ter estudo no meio. Como você vai estudar pra chegar lá, aí é uma coisa que você pode decidir. Talvez não seja a faculdade a melhor forma de você fazer alguma coisa, de você chegar. Hoje eu não trabalho diretamente com o que eu me formei. Imagina, hoje eu treino pessoas pra falar em público em frente às câmeras e crio experiências de aprendizagem sobre assuntos distintos, a maioria na área da comunicação, mas também de inovação, pra alta liderança de grandes empresas multinacionais. Eu fiz faculdade de direção de teatro. Eu não estou dirigindo teatro hoje, mas foi fundamental ter feito a faculdade de direção de teatro, Sim. porque eu dirijo projetos, são como peças de teatro, eu tenho que fazer obras de arte. Para eu tirar um alto executivo, uma das empresas que eu atendo tem 48 mil funcionários. Os 500 de maior cargo passam pelo curso que eu coordeno, que eu monto as aulas, chamo os professores. Para eu pegar a hora dessa pessoa, que é uma hora cara e difícil, e são pessoas que estão por volta dos 50 anos, então não tem paciência nenhuma para estudar. Você acha que milênio não tem paciência? Pega um executivo de 50 anos e senta ele numa sala de aula para ver se ele vai estudar. Ele quer ir pra casa, ele tem mil coisas, Exatamente. ele tem que entregar, ele tem meta. Mano, é complicado. É uma idade muito cara. E eles têm salários altos. Pra pegar essa pessoa e fazer ela aprender uma coisa nova ali, eu tenho que fazer uma aula fenomenal. E aí a gente se puxa. E aí eu tenho que estudar muito. E aí eu tenho que chamar uma equipe multidisciplinar até a gente chegar naquela aula top. Que deveria ser a aula que as nossas crianças têm também. Mas a gente tá lá. E tudo isso por quê? Porque eu trabalhei também com teatro, então eu tenho que aprender a surpreender a audiência. Como que a pessoa gosta de aprender, cada uma delas, como é que eu vou abranger? Tudo isso eu tive que ficar estudando por conta. Você é muito adepta ao que eu sou adepto também. A Paty também, sobre a curiosidade. Curiosidade é muito importante, cara. Você queria uma dúvida com a pessoa, você ligou, ficou no telefone.
pra você. Sim, É pra o mim. conhecimento próprio. Você gosta de conhecimento próprio pra você. Sim. Você, entendeu? E eu tô querendo isso pra mim agora. É tipo o que as pessoas chamam de autodidata, né? Esse autodidatismo de você decidir que você quer saber uma coisa. Só que no meu caso, eu não jogo essa meta muito longe, do tipo, é meu sonho, então eu vou ficar aprendendo pra fazer aquilo. As coisas vão surgindo e eu vou... Às vezes eu me especializo em coisas que não tem nada a ver. Outro dia eu comecei a pesquisar, por acaso, anorexia e bulimia em adolescentes. Essa coisa de Ana e Mil, eu falei, que diabo é isso? Quero entender. Curiosidade, Comecei exatamente. a fuçar. Gente, eu descobri cada coisa extraordinária. Caiu em Freud? Hã? Caiu em Freud. Puxa, não caí em Freud, mas eu descobri que é assim, é tudo embalado com coisa da Disney. É terrível. Criança de 5 anos se recusando a comer porque acha que tá gorda, sendo Sim. internada. Tipo, o quanto a cultura chega na infância. E nem quero ir longe nisso, mas assim, eu cheguei em vídeos de mães desesperadas porque crianças de 5 anos estavam se recusando a comer. Então é uma coisa assim, eu nunca teria descoberto se não fosse a curiosidade de seguir uma pista qualquer. E sabe um quadro que já... É até um... Ai, você é nutricionista, Exato. A propósito. A propósito. Um quadro relativamente comum que já apareceu pra mim, dentro de consultório e fora também, familiares e tal, eram crianças e adolescentes que desenvolviam esses quadros por conta do médico, da forma como o médico falou. Que às vezes o adolescente, quando você vai analisar a curva de crescimento, de peso e tal, tá um pouquinho acima, tá num score um pouco acima e tal. Mas isso tem que ser tratado de uma maneira humanizada. A pessoa não é uma máquina. E aí tem médico que chega e fala, tipo, você tá gordo. Você tem que emagrecer, você tá gorda pra tua idade, não sei o quê. Não era pra falar isso. Exato. Uhum. Fala isso em consultório pra uma pessoa que tá ali completamente, sabe, aberta pro que ele tá falando, vulnerável. E olha que louco, essa pessoa fez uma faculdade de medicina. Exato. Ela estudou, a princípio, algo caro, difícil, complexo. Mas talvez aquilo foi o sonho dela, porque médico, você sabe como que é, uma profissão que meu filho vai fazer medicina. Pode ser por isso, mas Pelo faltam dinheiro. competências que a gente chama de soft skills, né? Faltam competências relacionais, que eu acho que faltam em todas as escolas. As empresas levam muito pra dentro das empresas hoje isso. Eu dou muito comunicação não violenta e essa coisa de comunicação, porque é isso. Aí eu tive um treinamento técnico que me dá a capacidade técnica de resolver uma questão e eu estrago tudo na minha comunicação, na Sim. minha falta de empatia, de tato pra resolver o problema, de condução. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada assim, porque quando você cai numa faculdade, você vem do ensino médio e tal, não sei o que, aquela coisa muito mecanizada, tem que estudar isso pra fazer a prova, agora você vai pra faculdade. Tu chega na faculdade, você começa a tratar aquilo como uma escola. Você tem um resultado pra apresentar e você tem que fazer e apresentar aquele resultado. Na faculdade, dependendo da faculdade, eles constroem isso. Você entender que você não tá lidando com uma coisa que tu espera um resultado objetivo, mas a forma como você vai chegar nele não é preto no branco. Ela tem nuances e você tem que trabalhar naquilo. E eu vejo em alguns médicos, não todos também, porque eu mesmo estive com médicos completamente humanizados, e a forma como ele aborda a situação, como ele lida com o paciente, isso gera traumas. Eu já lidei com garotas que desenvolveram bulimia e anorexia por conta da forma como o médico falou que ela estava num sobrepeso. Uhum. Ao invés de só explicar que é uma coisa que acontece, há essa possibilidade por conta do nosso estilo de vida. A gente vive agora preso em celular, vive sentado, vive no computador, a gente não se exercita mais como deveria. E que isso tinha que ser trabalhado? Não, simplesmente vir e falar, você tá gorda, você tem que emagrecer, porque senão você vai desenvolver problema de colesterol e você vai morrer. E aí a pessoa acha que é só ela emagrecer que todos esses outros problemas não vão se desenvolver. E aí tem uma coisa que, se eu estiver mudando muito saco pra mala, vocês me retornem, me puxem. Não, fala à Que às vontade. vezes a gente fala, uma faculdade não garante que você vai ter um emprego. Exato. Se o seu sonho é um emprego Tanto numa de área... Uber engenheiro aí que tá por causa de mercado, de vaga também. Sim, é todo um fator, sei lá, dos 60 alunos que entraram mais ou menos junto comigo, acho que trabalham na área hoje talvez 10, entendeu? É um negócio que nada garante, e tudo bem que não garanta, porque existe essa coisa da vida. É que o que acontece aqui no nosso país é que a educação é uma coisa tão rara e cara, desde sempre, ela não é uma coisa acessível. Ela ficou acessível nos últimos anos, dos governos anteriores ao que a gente está agora, ela teve mais acessibilidade, agora as bolsas de iniciação científica foram cortadas e a gente está retrocedendo muito em termos de educação, mas até livro é uma coisa cara.
por quanto a população ganha no Brasil, livro é uma coisa cara. Então, a educação é uma coisa muito cara. A gente acostumou a achar que a educação é a solução pra tudo, porque ela tá lá. Tipo, a minha família, eu sou a primeira geração que faz faculdade. Acho que eu tive uma tia que conseguiu fazer uma faculdade de... Não, na família do meu pai acho que teve mais alguém, mas dos 9 irmãos da minha mãe, uma se formou. Então, isso é uma coisa rara, isso é uma coisa nova pra população brasileira. Não tô falando das famílias ricas, que são pouquíssimas, eu tô falando da população mesmo. Então, a gente aprendeu a achar que faculdade é uma solução pra tudo. E não é. E já não era, né? Mas é que aqui a gente tinha pouco. Então, essa qualificação, ela ajuda, mas ela não é a solução pra tudo. Então, quando você for botar na balança um sonho seu em uma faculdade, tem que botar na balança isso também. Paty, você aprende muito rápido as coisas? Depende. Se for uma coisa voltada pra matemática, não. Aí que tá. Antes de você falar, as pessoas acham que inteligência é só saber fazer conta. Existem vários tipos de inteligência. A pessoa é boa nisso, a pessoa é boa naquilo, e isso não é desenvolvido nas escolas. Porque 50 alunos numa sala de aula, só porque o fulano não sabe fazer a Bhaskara, ele tem dificuldade na Bhaskara, ele não é burro. Talvez ele é inteligente em outra coisa. E na escola não tem esse desenvolvimento individual. Eu acho que falta ter alguém, um psicólogo na escola, fala assim, o que você gosta de fazer? O que você é bom? E outra coisa... A pessoa dizer, eu sou bom de memória, eu sou bom em desenho, eu detesto números, mas, cara, eu desenho igual um japonês de anime, cara. Eu faço traçado, entendeu? E isso não é desenvolvido na escola. Eu tinha um amigo, ele desenhava como ninguém. Eu acho que eu nunca vi ninguém desenhar igual a ele. Eu tenho certeza que hoje ele não é desenhista. Tenho certeza. Eu não sei se ele tá frustrado por causa disso, mas ele deve trabalhar em alguma fábrica, alguma coisa, e isso não foi desenvolvido. E tem uma coisa que é falta de conhecimento geral, assim, tanto dos pais, às vezes, quanto da pessoa. Hoje a gente estava falando lá, a pessoa quer fazer medicina porque vai ter emprego. Toca contrafagote. Você nunca vai ficar sem emprego. Toda orquestra tem que dividir o mesmo 3 contrafagotistas que tem no país. Eu tô falando sério, eu nem sabia o que era um fagote. Com 16 anos eu também fui pra faculdade, mudei de cidade e fui trabalhar numa orquestra como estagiária, na produção. E eu não sabia o que era. Então, às vezes a pessoa acha, eu vou ser engenheiro. Eu perguntei pra um amigo meu, engenheiro, um tempo atrás, quanto ele ganhava, acho que era tipo 8 mil, né? Porque eu tava curiosa, né? Todo mundo, engenheiro, como se engenheiro fosse superior de algum jeito, né? Eu tenho amigo tatuador que ganha 3 vezes isso. Sim. E às vezes o cara podia ter às feito vezes, de pedreiro desenho, ganha mais. Entendeu? Pedreiro então, ganha mais. Às vezes a mulher que faz um bolo bom de qualidade, que é aquele bolo que todo mundo quer e que tem fila na porta dela, ela tá ganhando mais que salão de cabeleireiro. Médica que fez não sei o quê. Então existem esses mitos relacionados a algumas profissões que são difíceis e que fazem as pessoas quererem essas profissões, às vezes mesmo sem porque elas têm tanto medo, com razão, porque a gente vive numa pobreza iminente, né? A gente vive numa divisão de classe super forte, super dura para a maioria das pessoas. Elas têm tanto medo de entrar na pobreza que elas vão fazendo escolhas por aí. Quando, na real, talvez ele fosse muito melhor sucedido como um tatuador que vai desenhar do que quanto um advogado ou engenheiro que ele escolheu porque parecia uma profissão mais rentável, né? Uma pausa no papo rapidinho para falar do parceiro aqui do Confábulas, a Art Universe. A Art Universe é um site de quadros e placas decorativas para sua casa, escritório, estúdio de podcast ou o que preferir na sua decoração. Tem vários temas no site, animes, filmes, séries, pets, frases motivacionais e muito mais. E você também pode personalizar o seu gosto. Uma foto de casal, algum desenho seu, foto do seu pet, é só mandar que a Art Universe faz pra você. Agora vem a parte boa, hein? Na compra de qualquer produto no site, é só jogar o cupom CONFÁBULAS na hora de finalizar a compra e você ganha 20% de desconto. Olha que beleza! Não perca, então vai lá, entre no site artuniverse.com.br e deixe o seu ambiente ainda mais bonito. Link no post. Voltando ao aprendizado, como que é? Você aprende rápido as coisas, você tem interesse, você pega rápido as coisas que você tem vontade de aprender? Quando eu tenho vontade, sim. Até porque quando você tem vontade, você se propõe a aprender aquilo. Igual você falou, você estava querendo aprender sobre aquele tema e você correu atrás, aí encontrou a mulher lá no LinkedIn. E aí agora você está pegando esses outros 2 livros para você buscar embasamento teórico e você corre atrás daquilo que você quer aprender. Mas uma coisa que também é muito importante a gente saber é a forma como a gente aprende melhor. Porque a gente falou muito sobre abordagens e tal, mas cada pessoa aprende de uma forma. Tem gente que aprende assistindo, tem gente que aprende fazendo, tem gente que aprende escrevendo. Cada pessoa aprende de uma forma diferente. Acho que toda pessoa
desenvolve uma certa facilidade. Não vou dizer que fique fácil para todo mundo. Mas a pessoa desenvolve uma certa facilidade a partir do momento em que ela identifica a melhor forma que ela aprende. Gostei desse ponto. E isso é uma abordagem que a gente também tem que dar enquanto professor na sala de aula. Porque isso funciona muito mais em turmas menores. Você consegue identificar como cada aluno rende melhor no conteúdo. Você tem o mesmo conteúdo para apresentar. E aí, na sua aula, você distribui diferentes formas de você estimular aquele aprendizado. E aí você passa a identificar como cada aluno aprende melhor. A partir disso, a partir do momento que você conhece a sua turma, aí você consegue, quando você estiver montando a sua aula, você consegue distribuir exercícios onde cada aluno possa focar naquilo que ele aprende mais fácil. E vez ou outra você também bota as outras formas de aprendizado, porque todo mundo tem que passar por todas. Mas sempre que possível, dando ênfase em cada aluno na forma como ele aprende melhor. Eu, por exemplo, eu aprendo melhor assistindo. Quando eu só fui me ligar nessa questão da forma como eu aprendo melhor na faculdade. No colégio, não. No colégio eu entrava naquele método e acabou. Na faculdade, não. Na faculdade, como era uma carga de conteúdo imensa, muitas horas, eu fui indo para todas as formas possíveis até encontrar a minha. E eu aprendo melhor assistindo. Tanto que eu entrava em sala de aula, eu não pegava caderno, não pegava... No começo eu pegava e não deu muito certo. Tanto que eu repeti em química orgânica. Mas depois eu fazia o quê? Eu entrava na sala de aula, eu sentava e eu assistia. O professor falava. Depois eu pegava a anotação de qualquer pessoa, aquelas anotações zoneadas, sabe? Com um monte de linha ligando uma zona. Só que eu só precisava lembrar a ordem que os assuntos foram falados. E aí eu lembrava da aula. E aí eu conseguia estudar. Eu não consigo aprender lendo. Eu não consigo, eu fujo. Eu adoro ler o que eu tenho interesse. Alguma ficção, alguma história. Mas é um tutorial sobre algo. Modo de fazer. Só assistindo. Ou melhor, só ouvindo. Eu aprendi mais ouvindo do que assistindo, do que lendo. Né, cara? Se você falou tem interesse. Eu tenho muito interesse em fazer tal coisa. Mas mesmo assim eu não consigo, cara. Como eu disse pra vocês, eu vou tropeçando até conseguir. Eu sou muito limitado. Eu confesso, eu não tinha... mas será? Eu acho que é só preguiça, mas não, hoje é bem resolvido. Eu sou limitado, cara. Eu tenho dificuldade de aprender as coisas porque eu não consigo me concentrar. Eu já tô pensando... Eu sou muito preocupado com tudo, cara. Ansioso. Sou muito preocupado com qualquer coisa eu tô com a perna bamba. Eu tô agora, mas eu consigo, entendeu? Então eu tô me concentrando, já tá vindo um problema aqui. Aí eu vou ali, aí tá pela metade, entendeu? É isso que me mata. Mas, tendo uma conversa capaz um tempo atrás, né, cara? Ela falando de uma pessoa aí, né, que já tá numa idade que não faz nada da vida. Exato. E eu falei, pelo menos trabalhar é importante, né? Depois Nem trabalhar, a gente discutindo isso daí. E ela começou a falar, nutricionista, a pessoa que ela conhece lá, tá se formando também. E eu descobri aquele lance de, depois de uma certa idade, você talvez descobrir o que você quer fazer. E eu falei, cara, eu acho que eu gosto muito de falar com as pessoas e tentar entender o que tá acontecendo. Eu questiono tudo que acontece, por que isso, por que daquilo. Eu falei, que tal psicologia? Aí a Patrícia falou assim, caraca, você combina muito com isso, cara. Combina muito. Você entra na cabeça das pessoas, você... mas será? Aí ela pergunta um negócio, mas deve ser isso. Ela, é isso mesmo, entendeu? E eu falei, caramba, seria uma boa, né? E depois de muito tempo eu nunca pensei na minha vida fazer, entendeu? Eu falei, cara, quem sabe que uns 2 anos, quando eu me estruturar, me organizar certinho, eu faça. Porque estudar não tem idade. Não tem idade. Tanto que se você vai numa escola, principalmente numa faculdade particular, tem gente de todas as idades ali. Tem mãe que a filha se formou primeiro, depois a mãe voltou pro negócio, entendeu? E eu acho até mais interessante porque eu me formei com 20 anos. Não acrescentou de nada, uma coisa que eu não queria fazer. Eu acho até importante você, depois de maduro, você estudar. É muito interessante, depois de maduro também, a gente tem a oportunidade, quando a gente já tem uma certa independência financeira, de escolher o que estudar. Eu tava pensando hoje de manhã nisso, que eu tenho 2 amigas com mais de 35 anos que estão fazendo balé. Não é aquela pressão, eu tenho que fazer... Balé! Cara, maravilhoso. Você entende? Elas resolveram fazer balé. Aí você fala assim, provavelmente era um sonho que elas tiveram quando criança, não tinham condições, a mãe não levou, XY, né? Porque uma escola de balé precisa de recursos. Ó o sonho aí. É o sonho delas. Sim, elas tinham essa vontade de fazer, fizeram, virou objetivo, tá fazendo balé. Então você poder escolher. Eu tô pensando em fazer filosofia. Não é louco isso, cara? E outra coisa nada a ver, né? Mas muda. É porque sonho parece um negócio estático, você tem que alcançar aquele negócio lá, mas muda. E disso que você tava falando,
também, como eu estudo aprendizagem, né, e desenho, isso que a Paty estava trazendo é que ela tem um jeito de aprender diferente do seu. Na verdade, é que o teu estilo de aprendizagem, no geral, a gente vai ter o teórico, o prático e o empírico. Tem gente que é lendo, tem gente que é vendo uma palestra. Digamos que tem um conteúdo, você prefere fazer o quê com ele? Você prefere, vamos lá, ouvinte, você tem uma coisa que você quer aprender. Você prefere aprender ela, letra A, lendo um livro, matérias na internet. Número B. Letra B, uma palestra. É o mesmo conteúdo. Você tem a oportunidade de ir ver uma palestra sobre o assunto. Ou letra C, fazer um workshop. Valendo. Pum. E o que seria o modo empírico? É você fazer workshop. É, você tem que botar na prática. Você quer fazendo o que você aprende. Tem gente que lendo, eu tenho uma irmã que ela é muito teórica. Ela leu, ela já entendeu. Não quer dizer, todo mundo aprende de todos os jeitos. Mas ela leu, já tá bom. Que raiva que dá dessa gente, ninja, né? ela é uma ninja. Que raiva. Eu já sou a pessoa que eu gosto de bater um papo sobre o assunto. Então a palestra é legal porque eu vou conversar com a pessoa do lado. Eu já vou, você viu, eu liguei pra mulher, bati um papo, isso me ajuda. Tem a outra pessoa que ela vai ter que fazer, que é o lance dela, entendeu? O lance dela é botar ali na prática. Porque até botar na prática mesmo, não dá pra saber se aprendeu ou não. Então, fazendo, a gente aprende. E tem outra coisa que é um pouco geracional, eu acho que é o paradoxo do fazer hoje. Hoje parece que sempre tem alguém mais interessante, uma outra teoria que eu deveria ler, um outro jeito, e as pessoas acabam estudando e não fazem. Então, é muito bom que as pessoas façam. Porque só tem uma diferença entre quem tem sucesso e quem não tem. Que eu tenho estudado na vida. Quem tem sucesso fez. Porque Sim. Ideia, eu tenho um monte, eu sempre falo isso, eu tenho tanta ideia dentro da minha casa. Mas assim, só pensar não dá. Então, tipo, você gosta de fazer, você não tem certeza como faz um podcast, mas você deu um jeito, você desenrolou lá a primeira vez o microfone, você falou, vou fazer um roteiro aqui, você não é especialista em roteiro, funcionou ou não funcionou com aquele aprendizado, feedback que você fez de novo, mas você está executando alguma coisa. Você não está só conversando sobre executar alguma coisa. Você está dando o seu corre. A gente gravava com o celular. No começo, o primeiro ano inteiro do nosso podcast foi com o celular. Você acha que a gente sabia fazer? Acho que sabia nada. Eu não sabia nada, nem ouvia. Então é uma coisa de você realizar, porque é um aprendizado que vem bem profundamente quando você realiza, né? Então você não aprende rápido, você gosta de discutir o que você está tentando aprender. Ou você aprendeu e agora você quer discutir sobre o assunto. Eu acho que depende. Eu acho que velocidade é uma coisa muito difícil de medir em relação ao aprendizado. Tudo que você fala parece que eu tô contradizendo, né? Não, mas eu acho excelente isso, cara. Eu acho excelente. Porque correr contra o tempo... Porque o que é rápido? Porque parece que rápido eu tenho um objetivo fixo, né, desse aprendizado. Então, tipo, se eu tenho um objetivo, eu tenho que entregar um roteiro amanhã e eu não sei fazer um roteiro de evento. Quando comecei a fazer, né? Então, eu tinha que fazer naquele período. Eu aprendi rápido, aprendi devagar. Quanto tempo se leva para aprender a escrever um roteiro num formato de um evento corporativo? Sabe? Aprender rápido é o quê? O que é rápido? No prazo pré-estabelecido? Num prazo que você estabelece, é eu aprender... É muito difícil. É ler uma aprender a fazer um vez, podcast tem que ser em quanto tempo que eu vou aprender a fazer um podcast? Como é que eu sei que eu aprendi? Quando ele tá pronto, editado e publicado? Isso daí... Ou eu estudei e daí na minha mente eu aprendi? Isso é muita pressão. Como é que eu vou medir isso na sua cabeça? Eu não sei. Será que eu aprendi mais rápido a fazer podcast do que você? Com Ou certeza. você aprendeu mais rápido que eu? Com certeza aprendeu mais rápido que eu, mas... Não sei, acho que você talvez tenha aprendido mais rápido do que eu. Não tem por Porque que eu medir, fui fazendo né? em partes. Quem cuidava dessa parte mais técnica era a Marcela. Entendi. Eu não entendia nada. Sim. E ele já foi fazendo tudo junto. Mas ao mesmo tempo, eu já editava vídeo e já fazia vídeo. Então, um programa de edição de vídeo eu manjava, mas não manjava de uma edição de áudio, por exemplo. E tudo bem eu não manjar também. Então, é muito velocidade, é pra quê, né? A não ser que eu tenha... eu vou aprender medicina, porque eu quero operar uma pessoa. Quanto tempo eu tenho pra aprender a operar uma pessoa? Fulano aprendeu em 4 meses como operar uma pessoa. Eu aprendi em 2. Então, mas talvez eu tenha tido mais horas. Sim. A nossa vontade de fazer algo pode vir com a maturidade também, né, cara? É muito louco isso, cara. Você disse que você tem vontade de fazer filosofia. Me deu essa vontade, mas essa é uma vontade bem recente. Pode ser que ela mude, né? Sim. Sou geminiana, vou botar a culpa no meu signo, é meu, vou fazer o que eu quiser com ele. Justo. Mas me deu uma vontadinha. Eu adoro estudar, né? Eu gosto muito. E eu estudo quase o tempo todo do meu dia. Eu Caramba, uso que muito a louco. internet. Eu fico conectada quase o tempo todo. E, no geral, eu estou lendo artigos, vendo... Eu acho até que eu leio mais do que eu assisto coisas. Eu queria muito ter essa disposição, cara, porque, entretenimento, você tá no YouTube, você tá vendo vídeos, tá no Netflix, pode ser uma perda de tempo? Talvez não, entretenimento também faz bom pra você, mas eu sinto que ao invés de eu estar fazendo isso, tem gente estudando, lendo livros, se informando, essa pessoa tá indo na frente, cara. Eu sinto isso. Depende Entendeu? do que você quer. Porque, por exemplo, eu trabalhando com arte, né? Porque eu faço roteiro, porque eu estrutura de aprendizado, essas coisas. Quando eu tô vendo uma peça, eu tô estudando
ou eu tô me divertindo? Quando eu tô vendo um filme, eu tô pensando em estrutura, em formato, eu tô me Será? divertindo. O que eu tô fazendo? Pra mim, eu tô sempre trabalhando. Pra você tá sempre prestando atenção nos bastidores da coisa, como funciona o mecanismo ali. Eu nem consigo não prestar atenção, trabalho com isso a minha vida inteira, com filme, com teatro. Eu não. Eu fico zero só no entretenimento E às vezes mesmo. às vezes é o tema, você tá ali, putz, aquele tema tá conectando, aí uso numa aula. Às vezes eu tô vendo um filme aqui na Netflix, eu cito ele amanhã na aula com os executivos, porque ele tem tudo a ver com não sei o que, a cena tal. Nossa! Talvez você e a Paty, vocês assimilam o estudo como uma coisa prazerosa. Já eu, como um fardo. Estudar. Talvez. Sabe sim. por quê? Falando nisso, eu tava vindo pra Vitória, eu peguei um Uber, o cara era professor de matemática, e ele falou, cara, eu sou professor de matemática, eu tô de férias, então eu tô um mesinho aqui no Uber porque eu tô construindo e tal. Eu falei, pô, maneiro, né? Eu tô tentando um concurso público, mas tem muita lei pra decorar, entendeu? E, tipo assim, essas leis que você tá decorando, você não vai usar, porque você vai passar pra ser professor de matemática. Então, os concursos públicos é uma decoreba também. Ele é, geralmente sim. Você não estuda pra você aprender o que você estudou, é só pro, sei lá, o governo falar, tá, ele conseguiu decorar, ele tem mérito. Ele tá apto. Ele tá apto porque ele decorou as leis, sabe? É, uma desconexão entre o conteúdo e a utilização dele e é uma loucura. Talvez essa quem tá coisa no é uma concurso loucura. público, por isso que às vezes, eu não vou ser demitido mesmo, tô no concurso que fiz a decoreba, mas não aprendeu o que estudou. Só decorou pra poder pegar minha E vaga. muitas vezes não vai utilizar aquilo no dia a dia mesmo da função. Não A vai. função é outra coisa que ele vai ter que aprender depois de passar no concurso. Isso são coisas que precisam melhorar muito ainda. Sim. É uma desconexão total. Mas não é diferente do vestibular. Você lá fazendo cursinho e decorando coisas para passar no vestibular. Então, o que eu acho que deveria ser revolucionado é que você começou com essa pergunta, né? Eu não lembro exatamente a pergunta, mas era sobre se a gente precisava mudar o sistema de ensino. Sim. É o sistema de avaliação. Tem agora até uma você amiga matou a que pau. tava no... Matou a pau agora. Você entende? Porque quando... Completamente. É isso, é onde eu vou... Até essa coisa, rápido, devagar, pra chegar aonde, o que é um objetivo, o que Sim. é uma meta, onde Sim. eu tenho que... Porque assim, a gente é medido na vida pela entrega. Não adianta você pensar em podcast e não entregar um podcast. Nós vamos avaliar se você... Mesmo se você é criativo, eu só sei quando eu ver a tua obra existindo. Quando eu ler o teu texto, quando eu ver teu podcast. Eu não sei. Até criatividade eu vou medir por entrega. Tudo é por... É a cirurgia que você fez, a pessoa sobreviveu ou não. Enfim, tudo é entrega. Tudo entrega. Então com existem vida. resultados, mas a forma com que a gente avalia as pessoas é absurda. Eu tenho uma amiga que estava fazendo o mestrado em sistemas de avaliação de escola no Brasil, público e particular, e o jeito que a gente avalia é muito... estimula uma competição. Eu não acho que não tem que ter um tipo de avaliação de conhecimento ou de acompanhamento disso, e tem escolas que estão modernizando isso, mas a forma com que a gente avalia, ela é bastante destrutiva. Ela faz, inclusive, a pessoa ficar esperando ser avaliada por todo mundo. Então, as pessoas saem da escola e elas vão pro trabalho, e às vezes eu dou aula pra trainees e tal, elas vão pro trabalho esperando encontrar lá o professor, ou a mãe, ou o pai. Assim, é sempre alguém de fora que fica te dizendo o que você tem que fazer. Acho complicado. Acho que a forma... A gente não... Por isso que é difícil para as pessoas serem autodidatas. Porque quem que vai te avaliar? Eu tenho que entregar para quem? Essas coisas que eu vou estudando aleatoriamente durante o meu dia, em cada intervalo que eu tenho, que eu passo a noite estudando um negócio super porque me deu vontade, ninguém vai me dar uma estrelinha no final. Eu não sei para onde vai esse conhecimento. Já eu não gosto desse tipo das pessoas me avaliarem. Por isso que eu sempre sinto que tudo que eu aprendo tá pela metade. Eu sinto que eu sei a metade de cada coisa que pode não ser nada, entendeu? Eu odeio que as pessoas falam, dá uma nota do que eu tô fazendo. Eu acho que eu aprendi, mas eu não quero ser avaliado. Tanto que eu nunca fui de comparar gabarito em escola, em Enem, em nada. Eu odeio, eu fiz. Eu não quero saber qual alternativa você colocou na pergunta 3, eu não quero. Eu odeio esse negócio de ser avaliado. Eu fiz o meu, se tá certo ou não. Então, talvez deixa quando que eu você fico me martirizando quando você ali. diz estudo, credo, ai meu Deus, estudar, ele tem uma carga que provavelmente vem com isso tudo junto. Ai, é horrível. Porque quando você tá ouvindo um podcast que você gosta, você tá estudando algo. É isso eu aprendi que eu digo. bem mais ouvindo as coisas. Mas cara. então, é estudo. Por que a gente não considera isso um estudo? Por que estudo é ler o livro Mas você e não é ver o podcast? O Ouvir o podcast é uma coisa individual, você entende? Porque eu tô comigo mesmo ali e acabou. É o jeito que você gosta de aprender, É tá o tudo jeito. bem, mas é estudo, Exato. gente. Não, Conversar com as pessoas na rua pode ser estudo. É que o estudo institucionalizado de um jeito do livro, periri, pararó, e com uma avaliação depois, e que você tem que entregar pro professor, e que ele vai te expor, de repente, se você errar. Isso tudo é um combo que traumatiza muita gente. É o lance, tipo, você responder uma pergunta e depois justificar. Você entende? Você já respondeu certo, justifique-se. Não, já respondi. Por que eu cheguei nisso? Eu funciono assim, eu sei,
mas talvez eu não sei explicar porque eu sei. Você entende? Entendeu? Esse que é meu método. Você tem a sua carreira, Patsy, você pensa em fazer outra coisa ou se dedicar ainda mais do que você já é? Se especializar ainda mais do que você já é? Eu tenho vontade de fazer o doutorado, que eu até tinha comentado, né? Mas eu tenho muita vontade de fazer faculdade de medicina. Maravilhoso. Inclusive, eu não pensava nisso. Quem falou sobre isso comigo foi um médico numa consulta, que foi aquilo que eu falei, do médico realmente estar ali com você, conversar com você. Eu fui numa consulta padrão, só pra apresentar exames de sangue e tal. E aí, conversando com o médico, né, porque eu tava na faculdade, ele perguntou se eu fazia medicina. Aí eu expliquei que não, mas também era da área de saúde. Ele virou e falou assim, poxa, a sua abordagem lidando com toda a questão, a nossa conversa aqui e tal, não sei o quê. Ele falou, você tem uma abordagem muito voltada pra quem faz medicina, pra quem lida com pessoas a um nível muito, muito profundo, digamos assim. E aí eu fiquei... A consulta durou mais do que deveria, porque a gente foi conversando um pouquinho, eu e a doutora. E aí ela virou e falou assim, não, quando você terminar a faculdade, pensa sobre isso. E aí eu terminei, engatei o mestrado, aí eu dei uma pausa, porque senão eu ficaria com problemas psicológicos imensos. E eu realmente tenho vontade de fazer. Mas aí vai demandar muito tempo, porque a faculdade é integral, é muito caro. É só por aquilo, o dia inteiro ali, não dá pra trabalhar. Exato, eu tenho os meus consultórios, eu trabalho na ONG, eu dou aula, eu tenho muita coisa. E parar tudo pra poder gastar um dinheiro imenso. Olha a oportunidade aí, faculdade de medicina, uma faculdade que Patrocina possa nós levar aí. mais tempo, possa fazer meio período, seja uma coisa diferente, porque a pessoa Putz, ama e quer fazer, gente. É isso aí. Talvez poderia mudar esse método. Porque tem muita gente que se daria bem, mas porque não tem oportunidade, não tem tempo. As coisas poderiam ser um pouco mais flexíveis, até o estudo ser mais flexível. Tem o EAD, a distância e tal, mas tem faculdades que são integrais que poderiam pensar nessa flexibilidade. É oportunidade de negócio. Não é? E uma coisa que vocês haviam comentado sobre a questão do estudo, das dificuldades e tal, sobre a forma como a pessoa aprende. Já é fato que quando a pessoa ela tem... Como eu posso explicar? Ela tem uma relação afetiva maior com quem está explicando, ela fica mais aberta ao aprender. Uma coisa que eu tinha até comentado com o Bergs nessa conversa que a gente estava tendo, é que se você identifica a forma como a pessoa aprende e você tem alguém que te dê esse apoio, você pode aprender mais fácil. Igual eu tinha comentado com ele sobre o meu irmão. Que o meu irmão, ele trabalhou e fez faculdade. Eu só fiz faculdade. Eu fui da VASP, né? Bancada pelos pais até acabar a faculdade. Meu irmão, não. Ele trabalhava de dia e estudava à noite. Então, ele já estudava pra fazer os conteúdos, os exercícios e tal, um pouco cansado. Sim. E a forma como ele aprende melhor é vendo organogramas e tal, olhando esquemas, coisas assim. Ele aprende melhor assim. Só que na faculdade você tem que estudar com livros. Ele ia lá na dele. Indo. Quando ele empacava no conteúdo, ele não conseguia desenvolver a partir daquilo, ele me gritava. Falava, Patrícia, vem cá rapidinho. Ele fez biologia, era na minha área, então eu tinha como ajudar. Aí ele me mostrava o que era, ele falava, olha, isso aqui eu não tô entendendo. Não tô conseguindo entender. Aí eu pedia a ele um tempo, pegava qual era o conteúdo, eu estudava, que eu aprendo com facilidade, eu consigo aprender com certa facilidade lendo, mas assistindo, mas lendo também consigo. Eu estudava o conteúdo, entendia o que era aquilo, pelo menos a nível inicial, né? Pra poder desempacar o Pedro. Aí eu chamava ele e falava assim, olha só, é isso, isso, isso. Aí eu ia desenhando, ia fazendo as coisas. É isso aqui que ele quer que você entenda pra você partir pra próxima fase. Essa parte é isso. E aí eu ia mostrando pra ele o porquê das coisas, aí eu ia fazendo os organogramas, os esquemas e tal, pra ele entender. Porque biologia, a área de saúde, ela é muito de o que leva a quê. Por quê? E aí você tem que entender o sistema como funciona. E aí eu ia explicando pra ele aquele pedaço, só pra ele voltar. Ele entendia aquilo, ele seguia sozinho. Sempre que ele dava uma travada em algum conteúdo, por ser uma área que eu podia ajudar, eu parava, eu estudava o conteúdo dele, e aí eu explicava, e aí ele conseguia seguir. Mas também é você encontrar alguém que consiga te ajudar. Por isso a escola é tão importante. Você Exato. estudar com outras pessoas, cada uma aprende de um jeito, Exato. pode se ajudar. E eu tenho, por exemplo, a minha irmã mais nova, que tinha maior dificuldade de aprendizado na minha casa, era da minha irmã mais nova. Dela tirar assim, eu e a mais velha competindo, né? Quem que tirava 8 era uma nota baixíssima na minha casa. Tinha que tirar. E a gente sempre lá, uma brigando com a outra. E a mais nova tirava 4, 1, 3. Hoje ela é professora. Então, é a coisa da avaliação, da forma de ser avaliada. Mas tem uma coisa que a gente precisa falar aqui, que estudar dá trabalho.
Muito. Claro, a gente tá falando muito do tipo, ver como uma pessoa estuda, porque nós estamos falando do ponto de vista de professoras, né? Mas tem coisas que é uma chatice. Pra você fazer o que você quer, você não dá a impressão que eu vivo uma vida de fazer só coisas legais e divertidas. Pra você fazer o que você quer, você tem que fazer muito do que você não quer. Exato. Mesmo que você trabalhe no que você ama. E aí eu tenho um exemplo de uma amiga que eu acho muito legal. Ela é dançarina. E aí ela fez uma propaganda um dia de um enxaguante bucal, onde ela dançava com mais 6 bailarinas, eu acho, atrás de um cantor brega. Putz, Ela estava ganhando dinheiro fazendo o que ela ama, que é dançar, correto? Correto, sim. né? Tava, inclusive, numa propaganda de televisão, que bom pra ela. Isso é um enxaguante bucal, gente. Se ela pudesse escolher, você acha que ela ia fazer? É lógico que não. Então não é assim, não é porque você trabalha com arte ou criando aula, ou sendo professor. Professor, puxa, tem a parte bacana, às vezes ele gosta da sala de aula, tem que estudar um monte antes. Uhum. É qualquer trabalho que você for fazer na vida. Existe uma ilusão também de que o trabalho sonhado, ou quando eu for fazer aquele troço que eu amo, ou aquela coisa que eu imaginei, vai ser tudo, mas não tem mar de rosa em lugar nenhum. Isso é uma loucura que alguém inventou, sabe? Não tem artista, por exemplo, que é só artista. Ele tem que ser empresário, ele tem que ser produtor, ele tem que manjar de nota, ele tem que manjar de economia, ele tem que manjar de um monte de coisa. Então, esse sonho, ele não existe em lugar nenhum. Acho que o que vai caindo é essa ficha também pra todo mundo. Dá trabalho, você vai Sim. estudar um lance, dá trabalho, você vai estudar um roteiro, dá trabalho pra caramba, você vai escrever uma peça, é trabalho, vai dirigir, vai ensaiar. Jesus, é muito trabalho. Não vai ser prazeroso 100% do Vai tempo. fazer podcast, a hora de conversar, que é a hora que todo mundo quer. Trabalhoso pra cacete. Ah, velho. beleza, a gente veio aqui, trabalhou, a gente até se diverte, todo mundo Sim. junto. E daí depois tem que editar, depois tem que publicar, depois tem que É. divulgar, depois tem que não sei o quê, depois tem que falar com os ouvintes patrocinem a gente pra Aham. gente conseguir todas essas horas de trabalho. Mano, a vida é trabalhosa, Que é uma estudar coisa é a que vida, eu né? adorava fazer, que era editar. Tanto que eu já tive vontade de trabalhar com edição, tipo, mexer com isso, e hoje em dia não. Hoje em dia eu quero muito criar o conteúdo. Entregar pra alguém editar o meu podcast ainda não, porque eu tenho um pouquinho de ciúminho. Ninguém mexe no confinha, não. Mas editar já é uma coisa que me dá mais prazer, entendeu? Uhum. Mas, pra fechar o nosso papo aqui, tenho que dizer que estudar é muito importante, seja lá o que for, o mundo muda, a gente tem que aprender a lidar com o mundo também, né, cara? Como você disse, fechou com chave de ouro, é trabalhoso, vai ser chato, mas é importante, seja lá qual for a faculdade ou um tutorial no YouTube pra você aprender o Photoshop e virar um puta editor de Photoshop pra trabalhar numa agência. Você vai e ter ser que enfrentar a preguiça, designer. o desânimo, igual você vai ter que enfrentar em qualquer coisa. O estudo também vai te trazer isso. Exatamente. Aquele livro que fica chato no meio. Eu tenho que enfrentar essa preguiça Eu de também, aprender. livro me dá uma preguiça, às vezes eu tenho que falar, É. vamos. Eu tenho que enfrentar essa preguiça minha, mesmo querendo muito ser aquilo, eu tenho que morrer pra ir pro céu. Eu tenho que sentir a dor pra poder ter o ganho ali, né, cara? Às vezes eu não quero, eu acho que é isso. Às vezes eu não quero ter essa dor pra poder conquistar a parada, entendeu? Aí eu deixo de lado. Pode ser isso também, eu acabei de avaliar aqui, entendeu? Mas é importante, e estudo, ainda mais nos dias de hoje, é a única coisa que não tiram da gente. A gente pode perder imóveis, Se pode você perder vai tudo. gastar dinheiro em alguma coisa, gaste dinheiro em você, gaste dinheiro no Exatamente. seu estudo, gaste dinheiro no seu conhecimento, porque Exatamente. é o Porque se você tiver igual o Chavinho, com a roupinha aqui no ombro, um gravetinho, se você tiver o estudo, você vai bater na porta de alguém e a pessoa vai te dar uma oportunidade. minha mãe ficava pode chocada. construir Todo o do dinheiro que zero. eu conseguia guardar na época da faculdade, eu trabalhava, estudava à noite, aquela história, todo o dinheiro que eu sempre consegui guardar na minha vida, eu sempre fui de guardar muito, gastar muito pouco. Até hoje eu sou assim, não gasto muito dinheiro, mas eu gasto com estudo. Eu gasto com curso. Eu Incrível. gasto pra ver uma peça. Eu gasto pra assistir um filme. E tudo isso é estudo pra mim, né? Mas é uma coisa que eu invisto em mim mesmo. As pessoas ficavam chocadas. Tipo, como que você não tem uma geladeira boa, tá com essa velha aí que você Foda-se. pegou no Móveis Usados e tá indo fazer um curso lá no Rio? Eu falei, pois é, porque pra mim é mais importante o curso. E Então, morrer eu de sou fome viciada. você não vai, porque uma coisinha ou outra Ela você sabe fazer. é velha, mas funciona. Tá tudo bem. Exato. A geladeira tá lá, ó, tranquilona, sem problema algum. Não vai dar treta. Maravilhoso, maravilhoso. Que papo, hein? Primeira reflexões do ano veio como? Chutando bundas, chutando portas, né, cara? Só agradecer. Caramba, aqui, ó, gravando no estúdio, né? Não sei se vocês repararam a Coisa qualidade mais do chique, som. gente. Repararam, estou em São Paulo aqui. Repararam? Mais uma vez, antes do show. Meu Deus, será que foi bom isso? Eu vou colocar só de pegadinha esse episódio depois do show pra galera avaliar. Bergs, foi bom, porra. Aí, ó, você tava prevendo. Mas Ele beleza. já sabe o resultado. Olha que Não coisa sei. maravilhosa. Estou nervoso, né, cara? Não fica, já falei. Mas, primeiramente, agradecer mais uma vez a Paty aqui, cara. Eu lembro que no episódio 2 do Confábulas, 2018, ela tava lá comigo, né? Já participou de outro, já participou de um que não saiu porque deu bizinho no áudio, né, cara? E a gente grava muito podcast em off.
Eu já disse pra ela que os papos filosóficos que a gente tem dá pra gravar uma temporada completa do Confábulas, né, cara? Vira a noite trocando ideia, muito top. Da onde que você é, pai? Será que as pessoas sabem? Eu sou do Papo Delas Podcast. É maravilhoso, cara. Viu? Saiu de É novo sobre aqui. o que isso daí? É de humor? É filosófico também? Como é que é? De variedades, né? O Papo Delas é sobre variedades. A gente tenta dar uma abordagem um pouco mais humorada, né? A gente às vezes pega assuntos bons e a gente torna eles um pouquinho tristes, né? A cafeína Sim. tem ótimas histórias tristes. Exatamente. E aí, acho que é basicamente isso. Sou péssima. Com jabá? Explicando. Horrível. A cafeína, ela é a jabazeira. Não, mas é isso aí, os ouvintes conhecem muito o Papo Delas Podcast. Se você tá chegando agora no Confábulas, graças a outro podcast aí que divulgou alguma coisa assim, vá lá no Papo Delas, tem o meu selo de garantia, né, cara? Parceiras estão sempre aqui, Cafeína foi a mestre de cerimônia do ao vivo, Paty é minha bilheteira profissional lá na bilheteria. Tá todo mundo, cara, na Irmandade aqui, a gente é parceiro, a gente caminha junto, a gente se ajuda, então vá lá, Papo Delas Podcast, em qualquer agregador. E tem outro aqui maravilhoso. A gente caminha junto, colaboração. Ninguém precisa É fazer as isso coisas aí. sozinho, nem estudar, nem podcast, nem arte. Olha, Tudo é melhor fazendo A junto. pessoa que sabe fazer um gancho, né, cara? É maravilhoso. Maravilhosa, né? É É o incrível completo isso, oposto, tá cara. vendo? Ai. Eu toda travada, ela toda desenvolta. Querida Sheili Calef, Marcela já esteve aqui pra falar sobre podcast, foi muito legal, mas você está aqui pra falar sobre a vida. É, né, cara? lá Trarei ela de novo aqui mais pra frente, mas você, porra, sensacional. E pra quem não conhece o Baseado em Fatos Surreais, é sobre o quê? Aonde encontra, aonde se alimenta? no Baseado em Fatos Surreais, nós contamos histórias surreais de mulheres. Então você pode mandar a sua história pra lá e nós vamos contar em primeira pessoa, anonimamente. Ninguém vai saber que foi você que mandou, então você pode mandar aquela história. Sabe aquela história que você só conta quando você já bebeu um pouco? Essa história. Ou aquela que você nem conta, que você fala, não, ninguém vai acreditar nessa história. Pode mandar que a gente acredita, a gente conta. Então, você vai ver, é um podcast de histórias, de storytelling, ele é entretenimento. A gente fala histórias de mulheres, mas ele é pra você se divertir. Tem história alegre, tem história triste. Você vai ver muita coisa lá, vai ouvir muita coisa e pode mandar sua história também. É muito interessante esse negócio de interpretar a história que a pessoa mandou, não ler o que a pessoa mandou. Não Você interpreta o que tá na história. Isso é sensacional. Foi muito original essa ideia. Parabéns. Pigados. É isso aí. E Muita honra tá aqui, viu, doutor? Muita honra, Bergs. É isso aí, cara. E eu fico muito feliz de ter essas duas pra contribuir. Mais uma vez, eu nunca erro meus convidados, né, por enquanto. E uma pergunta final pros ouvintes aí. Tá seguindo o seu sonho? Tem vontade de fazer o quê? Estudar o quê? Tem preguiça assim como eu? O tempo tá impedindo de você fazer? Fala comigo nas redes sociais. Começamos a gravar, tamo junto. E até a próxima semana com mais um Reflexões. Nós e o podcast. Tô até esquecendo os quadros que tem já. Esse dia foi louco. Eu vou lembrando. E nos vemos semana que vem. Um grande abraço e tchau!